Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao regresso do Igreja Açores, depois da habitual pausa nos meses de julho e agosto. Neste regresso, vamos abordar o arranque do novo ano pastoral. O Bispo de Angra publicou esta semana uma nota pastoral intitulada A Beleza de Caminharmos Juntos em Cristo, e onde pede compromisso de todos, em especial dos sacerdotes e dos jovens. Os pormenores são com a Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores. O Bispo de Angra convida os jovens a serem os primeiros a oferecer sonhos, entusiasmo, coragem e dinamismo para ajudarem a rejuvenescer a Igreja Diocesana, que começa uma caminhada sinodal neste novo ano pastoral. Na nota, intitulada A Beleza de Caminharmos Juntos em Cristo, o prelado lembra que a caminhada sinodal que a Igreja vai iniciar tem os olhos postos nos jovens, porque os Açores querem ser uma Igreja Diocesana segundo os seus ideais. O Bispo explica que o ano pastoral de 2019-2020, que começa formalmente no dia 6 de outubro, é o primeiro da caminhada sinodal para a qual convoca todos os batizados para que façam a reflexão interna e com a sociedade. Que todos e cada um dos cristãos se sintam empenhados em oferecer o seu contributo para o rejuvenescimento da nossa Igreja e das nossas comunidades, ressalva na nota pastoral, onde explica que esta caminhada sinodal começa por escutar, ver e analisar a realidade envolvente e, neste contexto, todos os batizados e mesmo outras pessoas de boa vontade são chamadas a refletir sobre a realidade que a Igreja Católica é no âmbito social, cultural e eclesial nestas paragens. Dom João Lavrador quer um melhor diálogo com o mundo de hoje, oferecendo-lhe uma Igreja mais próxima e atenta, acolhedora e em atitude de serviço à pessoa e à sociedade. Por isso, incentiva a que se estimulem os diversos grupos e pessoas da sociedade e da cultura para que debatam os temas propostos e ajudem com a sua sensibilidade. Os sacerdotes, acrescenta, têm um papel imprescindível neste caminhar sinodal e revela-se seguro de que todos irão dedicar o melhor das suas energias e capacidades na mobilização, no acompanhamento, na formação, na coordenação e na experiência de comunhão e corresponsabilidade que se exigem neste percurso eclesial. O Bispo assinala ainda que no início de cada ano pastoral há sempre um desafio à criatividade e essa novidade brota sem dúvida das capacidades pessoais partilhadas na comunidade, mas sobretudo da ação do Espírito de Deus que continuamente renova a sua Igreja. Na nota pastoral, Dom João Lavrador solicita também a atenção para os encontros de apresentação do Plano Pastoral 2019-2020 nas 3 vigararias a 9, 10 e 12 de setembro. Encontros que envolverão os sacerdotes e os laicos. Um ano de caminhada sinodal em que o objetivo é observar a realidade concreta do meio em que vivemos, diz o Bispo Dom João Lavrador. E vamos analisá-lo em 3 áreas. Que sociedade é que somos, ver cultura em que estamos inseridos e, ao mesmo tempo, que igreja é que realmente nós manifestamos, que igreja é a nossa Igreja Diocesana. Portanto, uma análise da realidade. A isto nós chamamos, em termos de igreja, os sinais dos tempos. Quer dizer, o concílio alertou a própria Igreja para que ela esteja atenta e reconheça que na cultura, na sociedade, à volta da própria Igreja estão sinais que nos são dados a que nós podemos ler e ver como indicadores e como provocadores da própria ação da Igreja. E por isso nós já agora nos encontros com os sacerdotes e com os leigos iremos ter um tema que será precisamente ajudar a reconhecer o que é isto dos sinais dos tempos e como é que se faz essa leitura dos sinais dos tempos. A caminhada sinodal quer-se participada por todos. Todo este trabalho que penso que vai envolver portanto, os diversos grupos, movimentos, serviços diocesanos, consagrados, sacerdotes, conselhos pastorais, portanto, misericórdias, instituições de solidariedade, e todas as pessoas que queiram agrupar-se para refletir
tudo isto depois vai ser recolhido, vão ser recolhidas as respostas e vai ser elaborado um documento que irá a uma reunião, a um encontro dos dois conselhos diocesanos, o Conselho Presbiteral e o Conselho Pastoral diocesano, que se vai realizar no mês de maio, e que aí os dois conselhos, em reunião conjunta, irão refletir a partir dessa recolha de respostas desse documento e irão ainda fazer a sua reflexão e projetar, sobretudo, o que é que esta realidade, portanto, o que ela está a dizer à Igreja dos Açores. E então propor o que é que agora, por que caminhos é que nós agora temos que avançar. O Bispo de Angra faz assim formalmente um convite a todos os batizados para uma participação ativa na preparação para o Sínodo Diocesano. O Santuário de Nossa Senhora dos Milagres, na freguesia da Serreta, na Ilha Terceira, acolhe por estes dias milhares de peregrinos de todas as partes da ilha. A celebração maior acontece este domingo à tarde e será presidida pelo Bispo de Angra. O padre João Pires é o novo reitor do santuário e desafiou os peregrinos a serem evangelizadores no mundo. Deixou ainda algumas recomendações aos peregrinos e visitantes. Do dia 30 de agosto ao dia 10 de setembro, o horário do santuário continuará a ser o habitual, portanto, abertura às 8, encerramento às 24. Do dia 6 de setembro para o dia 7 e do dia 7 de setembro para o dia 8, o santuário não encerra. Todos os dias haverá serviço de confissões das 18 às 20. Os peregrinos que se deslocam a pé façam com segurança e cuidados de saúde, nomeadamente calçado adequado, hidratação, condições meteorológicas, etc. E com equipamentos que facilitem a sua visibilidade por condutores. O colete refletor será um bom auxiliar. Pede-se aos peregrinos que tenham em atenção a conservação e limpeza do meio ambiente. Um peregrino também deve testemunhar o respeito para com a natureza. Aos condutores pede-se atenção redobrada nestes dias em que muitos milhares de peregrinos percorrem os caminhos que levam à Serreta. O sacerdote garante que o santuário será local de acolhimento e de ajuda nestes dias de maior afluência. Estima-se que por estes dias cerca de 12 mil peregrinos passem pelo santuário, que foi elevado a essa condição há 13 anos. Cerca de 60 formadores dos seminários diocesanos estiverão reunidos em Bragança entre 2 e 4 de setembro. O Seminário Episcopal de Angra fez-se representar pelo seu reitor, Padre Hélder Miranda Alexandre, que faz um balanço positivo desta participação. De intercâmbio de experiências e de conhecimento e de formação, estivemos todos em Bragança, até para conhecer uma outra realidade, a realidade do interior, periferia, como é assim também os Açores, e formações muito boas, sobretudo com um tema relacionado com a juventude, a psicologia e a maturidade da juventude em geral, o contato com as redes sociais, com a internet, e o saber apontar soluções pedagógicas de formação nesse sentido, assim como também caminhos de maturidade para a fé, relacionados também com a liturgia e a oração. Portanto, parece-me que foi, de facto, uma formação que sempre nos enriquece a todos e traz mais algumas ideias para a formação do seminário. O reitor diz perceber que as dificuldades açorianas são as mesmas manifestadas por outros seminários do território nacional e que os Açores estão em vantagem no que toca ao número de vocações. Temos mais jovens, o facto também de fazemos a formação toda única num seminário que apenas conta com açorianos, dá-nos algumas vantagens de formação e de acompanhamento, porque vê-se, sobretudo, as dioceses do interior têm muita dificuldade e os números baixos e a dificuldade mesmo de recursos para conseguirem fazer alguma coisa nesse sentido. Claro que as grandes dioceses como Braga, Porto e Lisboa têm outros recursos e outra dimensão, mas nós estamos muito bem situados, graças a Deus. O responsável pela instituição formadora do clero açoriano adianta que nestes encontros nacionais sente-se melhor o respirar das congêneres nacionais e que isso é importante durante todo o ano e em especial neste arranque de novo ano letivo.
A Casa de Saúde do Espírito Santo das Irmãs Hospitaleiras em Angra do Heroísmo associa-se à campanha Setembro Amarelo, mês da prevenção do suicídio, com diversas iniciativas entre os dias 6 e 10 de setembro. A campanha arrancou com uma caminhada no passado sábado, dia 7, nos municípios da Praia da Vitória e Angra do Heroísmo. Este domingo destina-se a pedalar pelas causas, numa iniciativa com apoio de ginásios locais, e as autarquias vão estar com tons de amarelo, a cor da causa. Na próxima terça-feira, 10 de setembro, há conferências e workshops. O programa mais detalhado com João Muniz, diretor da Casa de Saúde. No dia 10, pelas 10 horas, iremos iniciar, portanto, no Centro Cultural e Congressos de Angra do Heroísmo, uma sessão de abertura intitulada Mês da Prevenção do Suicídio. Iremos ter os representantes e os órgãos governamentais também presentes. Seguidamente, iremos fazer uma mesa redonda intitulada também a Prevenção do Suicídio e teremos como convidados o professor Dr. Carlos Saraiva, a professora doutora Paula Castilho e o Dr. José Rocha Almeida. E para poder terminar esta manhã, teremos uma conferência intitulada Comunicação Clínica, Transmissão de Más Notícias. Também teremos como convidada a doutora Emília Albuquerque durante a tarde, e por ser um tema que pretendemos chegar à população mais técnica que trabalha na área da saúde, iremos promover 2 workshops, ou seja, estes oradores também disponibilizaram-se para fazer 2 workshops, um deles intitulado Avaliação do Risco como Estratégia de Prevenção do Suicídio e também Comportamentos Autolesivos não suicidários e suicídio, com a apresentação clínica e avaliação e tratamento. Um programa vasto que pretende sensibilizar a sociedade para a temática do suicídio, que é responsável por números preocupantes. Neste momento estima-se que em todo o mundo morram 1 milhão de pessoas todos os anos, ou seja, um suicídio por cada 40 segundos. Em Portugal, a taxa do suicídio supera os 10 suicídios por 100 mil habitantes, o que equivale a dizer que suicidam-se mais de 1.000 pessoas por ano. Nomeadamente nos Açores, as taxas ainda são mais preocupantes, ou seja, na região autónoma dos Açores, a taxa global do suicídio ainda é maior. Nós estamos presentes a um número de 12,5 suicídios por 100 mil habitantes. Isto equivale a mais de 30 suicídios por ano. Uma primeira iniciativa sobre uma temática pouco debatida na comunidade açoriana. De acordo com as orientações diocesanas para o próximo ano pastoral, a nova diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social é Piedade Lalanda, socióloga que se junta mais uma vez a este espaço de rádio. Olá Piedade, bem-vinda, obrigada por estar mais uma vez connosco. Já conversamos sobre diversos assuntos e à data noutras funções. Surge agora este novo desafio, como é que recebeu este convite? Antes de mais, com humildade, né? Porque estas coisas nós temos que ter a noção de que não sabemos tudo, mas se cruzam estes convites nas nossas vidas, porventura é porque alguém reconhece em nós algum contributo possível, alguma mais-valia para neste caso, para a área da pastoral social da Diocese. E, portanto, foi ao mesmo tempo uma surpresa. Eu tenho estado sempre disponível para colaborar com a Igreja. Não imaginava que esta colaboração significava ser o rosto leigo da pastoral social, mas assumo com humildade, é um trabalho de equipa, não é um trabalho individual, e por isso dá também algum conforto e alguma segurança de que vamos poder fazer algum trabalho interessante nestes próximos anos. E por quem é que é composta esta equipa? Portanto, neste momento o padre Vítor Arruda é o sacerdote, portanto, destacado para esta equipa, o professor Luís Silva Melo, a doutora, portanto, a educadora Aldina da Fajão de Baixo, e há mais elementos, mas que ainda não tiveram oportunidade de estar nas reuniões que já realizamos, e portanto eu também não queria estar aqui a adiantar números, que podem não estar confirmados ou não, e portanto, mas pelo menos estas 4 pessoas já nos reunimos por 2 vezes e já começamos a trabalhar. Uma socióloga que ainda por cima foi colaborando sempre ao longo dos anos com as comissões, com várias comissões diocesanas, não cai propriamente de paraquedas nestas funções. Que desafios é que enfrenta atualmente o Serviço da Pastoral Social da Diocese de Angra?
Nós, na primeira abordagem que fizemos em equipa, dos aspectos que identificamos é a importância que a Igreja tem, a Igreja Católica em particular, nas várias instituições de solidariedade social, os centros sociais e paroquiais, que em toda a região prestam serviço às crianças, aos idosos, às pessoas com deficiência, às áreas da pobreza, né, do apoio nas situações de dificuldade, das famílias. Portanto, tem um campo de intervenção muito alargado e, como muitas outras IPSS, em protocolo com o Governo Regional, portanto, tem várias valências de serviço. E esta circunstância dá à Igreja um papel de colaboradora, né, com o sistema de segurança social, mas também como agente no terreno, portanto, de uma forma organizada para ser resposta. E a pergunta que se coloca neste serviço diocesano é: há alguma diferença entre a forma como os centros sociais e paroquiais prestam este serviço à comunidade, em relação a uma IPSS que não tem esta conotação ligada à Igreja, né? Portanto, uma outra IPSS, até que ponto é que os centros sociais e paroquiais marcam a diferença? Tem o rosto da Igreja ou tem o rosto do cristianismo na sua forma de atuar? Esse é um aspecto importante. Obviamente que nós estamos a falar de instituições que têm um corpo técnico, que têm um conjunto de requisitos, senão não estariam em protocolo também com o Governo, mas é importante que do ponto de vista humano e do ponto de vista da relação que estabelecem com o cidadão que assiste, haja realmente algo que seja diferente, ou pelo menos uma marca diferente. Esta é uma das perguntas que nós gostaríamos de ver respondida ao longo destes anos que vamos estar na Pastoral Social, e se a resposta não for no sentido de que ela não é a melhor resposta, não é a resposta que um cristão deveria receber ou deveria dar a alguém, então há que formar, há que repensar, há que analisar, há que diagnosticar aquilo que não funciona, que não está bem, e procurar que a Igreja tenha realmente um papel, seja uma mais-valia neste trabalho de intervenção social. Esta é um dos grandes desafios que se coloca à pastoral social. E depois há um outro grande desafio que tem a ver com a história da ação social ligada à Igreja. A Igreja, felizmente, sempre foi um agente no terreno de apoio às pessoas, de apoio em grandes situações de vulnerabilidade, de dificuldade. Mas, por vezes, confunde-se esta ação, portanto, que é meritória, com o espírito, digamos, num mau sentido da caridade, num sentido da esmola que se esvai, que desaparece, que liberta consciências, mas que não transforma o tecido social. E é importante também que estas várias formas que a Igreja tem no terreno, não só os centros sociais, mas há outros organismos, outros movimentos que trabalham na luta contra a pobreza, na intervenção junto de pessoas vulneráveis, também seja refletido no sentido de ser reprodutiva, não ser apenas uma dádiva que se escoa, mas uma dádiva que cria autonomia em quem recebe, que ajuda a pessoa a libertar-se da sua situação, que lhe dá as ferramentas que são necessárias para a dignidade dessa pessoa ser reabilitada. E, portanto, também temos que refletir sobre esta diversidade de movimentos e até que ponto é que estão articulados entre si, estão articulados com os próprios organismos estatais, porque não se pode hoje em dia duplicar, triplicar às vezes ajudas para uma mesma família, por exemplo, e que tipo de ajuda é mais adequado, o que é necessário numa situação de dificuldade. Então são reflexões que penso que iremos fazer com certeza ao longo do tempo. As ilhas mais pequenas às vezes não são suficientemente dotadas das IPSS suficientes. É neste contexto que sente que os centros paroquiais podem colmatar esta falta, mas, no entanto, também há as questões dos técnicos com formação adequada. Como é que se consegue gerir tudo isto?
é evidente que a formação só não basta, né? E portanto, neste terreno da ação social, o sentido de voluntariado, o sentido de solidariedade, o sentido de atenção ao outro, de sensibilidade à dificuldade do outro, é que é o fermento, é que é a principal forma de transformar uma comunidade. Se existe demasiado tecnicismo e pouco espírito, pouca sensibilidade e pouca solidariedade, não vamos lá. E, portanto, numa comunidade onde não existam os técnicos, ou onde não existe uma equipa formada, mas que existam pessoas de boa vontade, disponíveis e capazes de terem tempo disponível para os outros, é possível ajudar essas pessoas a se organizarem da melhor forma, no caso elas terem essa necessidade de apoio para responderem na comunidade, porque os laços de solidariedade são às vezes muito mais presentes em pequenas comunidades do que em grandes comunidades, e portanto é isso que temos que resgatar, trabalhar com esta massa humana que já presta serviço, que muitas vezes está desapoiado, não sente uma retaguarda, não sente o reconhecimento do trabalho que faz, mas investir e apostar no voluntariado é fundamental. Portanto, mesmo as IPS, mesmo os centros sociais e paroquiais de comunidades maiores ou de comunidades urbanas, não podem prescindir dos voluntários, não podem prescindir daqueles que estão disponíveis para colaborar. E, exatamente, se for organizado, esses voluntários vão trazer disponibilidade em tempo, disponibilidade em amor, né, para dar aos outros, disponibilidade em presença. Portanto, e isso são ingredientes fundamentais para se fazer um trabalho que muitas vezes é pensado, mas que não tem depois os recursos humanos necessários para ser concretizado. E, portanto, potenciar aquilo que já se faz, reorganizar quando é necessário reorganizar e trazer mais pessoas para sobretudo jovens, trazer este espírito da solidariedade dos jovens à ação social é muito importante. Portanto, eu acho que está mais que provado que um jovem que experimenta ser solidário com a comunidade é um jovem mais bem formado, é um jovem que até do ponto de vista profissional é o melhor profissional, e por isso a Igreja também pode dar essa oportunidade aos jovens de experimentarem, colaborar em ações da pastoral social, da área de intervenção social, e aí fazerem também uma experiência de vida que lhes vai ser extremamente gratificante. Quais são as ilhas que requerem, por parte do Serviço Diocesano da Pastoral Social, uma maior atenção e um maior trabalho? Assim, o serviço da Pastoral Social está essencialmente organizado com a colaboração das ouvidorias, porque nós não podemos estar em todas as ilhas, mas vamos ter a colaboração de todos os ouvidores da Diocese, no sentido deles serem a voz, né, e serem os porta-vozes das dificuldades, das necessidades das ilhas que não são Terceira, Faial e São Miguel, eventualmente Pico, portanto são daquelas as ilhas onde é mais fácil organizar ações diretas da Diocese ou da Pastoral Social. Mas nós iremos estar sempre e vamos ter uma reunião com os ouvidores neste sentido, portanto vamos estar em contacto com eles e vamos estar a tentar ser resposta às necessidades que forem surgindo. Por isso, neste momento a equipa é composta por pessoas de São Miguel, mas isso não significa que a pastoral social se limita a São Miguel. Ela abrange a Diocese, portanto ela abrange todas as ilhas, e cada ilha, com certeza, cada ouvidoria irá fazer chegar, se calhar, problemas diferentes em função da sua dimensão, em função da sua ação no terreno, das estruturas que possui, dos centros que possui ou não, e portanto esse será o trabalho também. Nós ainda não temos este diagnóstico feito, não temos este retrato do que é a realidade da pastoral social nos Açores. A partir, então temos já muita documentação para estudar, mas ainda não temos bem presente aquilo que serão as linhas mestras diferenciadas por ilha, diferenciadas por ouvidoria. Portanto, este é um trabalho que a equipa vai fazer agora nos próximos tempos. E já tem iniciativas previstas para o decurso deste ano pastoral? Sim, uma das questões que prende-se com aquele ponto inicial que eu falei, ou seja, com os centros sociais e paroquiais. Portanto, a nossa intenção é organizarmos um encontro de responsáveis ou de membros dos centros sociais e paroquiais da Diocese. E, portanto, depois de termos esta noção das necessidades, daquilo
e até mesmo darmos um espaço de partilha de experiências e de partilha de dificuldades e trazer, se possível, alguém que possa também contribuir para a formação destas pessoas que voluntariamente e os meus próprios técnicos que trabalham nos centros sociais e paroquiais. Portanto, essa é uma intenção. A outra intenção que nós também já temos prevista é melhorarmos a utilização das redes sociais para difundir e para disseminar também informação e mensagens e trazer pessoas à partilha das temáticas que estão ligadas com a intervenção social. Hoje vivemos num tempo em que é muito mais fácil chegar às pessoas através do Facebook ou de outras redes sociais e, portanto, nós não podemos, e das páginas que estão online, nós não podemos descurar esta vertente da comunicação e sermos uma porta aberta para que através destes meios, não só se passa informação, mas também se receba contributos, recebam comentários, recebam mensagens e se perceba qual é a sensibilidade das pessoas a determinadas problemáticas. Portanto, vamos incrementar esta vertente que hoje em dia é fundamental para difundir mensagens, que é a utilização das redes sociais. Eu penso que a Igreja também se moderniza através destas novas formas de comunicação. A próxima pergunta não é tanto para a diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social, mas para a socióloga. As mais recentes alterações sociais, nomeadamente as recentes questões da identidade de género, representam grandes desafios para a Igreja em Portugal. Como é que se gerem estas particularidades sociais? Esta é uma área, não digo difícil, mas que tem gerado alguma confusão, porque penso que se introduziu um conceito que agora é difícil, às vezes parece difícil de desconstruir, que é esta ideia de ideologia de género, que é algo que não corresponde realmente àquilo que, nomeadamente as ciências sociais, trouxeram para esta área de estudo, que são as questões ligadas entre a variável sexo e a variável género. Portanto, a variável género, esta dimensão género foi introduzida pelas ciências sociais para libertar a leitura dos comportamentos da componente biológica ou genética, que é aquela que é evidente e que nos, obviamente, define à nascença, mas que só por si não explica o comportamento social, não explica o comportamento da identidade dos indivíduos. Portanto, há todo um processo de socialização, todo um processo psicológico de identificação com esse corpo, com essa identidade biológica, que tem sido estudado pela psicologia, pela sociologia, e que é importante enquadrar e compreender. Com este aprofundamento destes estudos nestas áreas, criou-se aqui penso que algumas zonas de sombra, algumas zonas de confusão e de alguma generalização de situações muito pontuais e que estão a gerar dentro da própria Igreja uma reação que me parece desajustada, do meu ponto de vista, enquanto socióloga, não enquanto diretora realmente da Pastoral Social, desajustada do que é realmente o que está aqui em causa. E penso que essa é uma área, não diria difícil, mas que é preciso libertar de alguma confusão para que se torne clara, torne compreensível e para que não se ponham em causa estudos das ciências sociais, nomeadamente, e das próprias ciências também da bioética, se quisermos até, da neurologia, de uma série de ciências que têm se interessado por esta problemática e, portanto, libertarmos o pensamento e sermos, definirmos conceitos muito claros para que as pessoas possam compreender do que é que se está a falar. Portanto, há aqui várias dimensões de análise e depois a questão da opção, obviamente da leitura moral, depois cabe a cada um fazer, mas nós temos que libertar o discurso de confusões e eu penso que esta expressão ideologia de género tem gerado muita confusão na leitura destes fenómenos que estão associados hoje em dia a esta não é nova, mas este aprofundamento da compreensão do que é
a diferença entre sexo e género, né? Entre nascer com um determinado corpo e depois afirmar-se de uma forma... Esta é uma realidade que tem sido estudada, como eu digo, há muito tempo e que nós todos sabemos que é ambígua, não é? Que a socialização, que a educação, e o povo até diz que quem cria o criar, o educar é que é importante, ou seja, a educação, a socialização tem um peso enorme na afirmação das pessoas e nós não podemos esquecermos desta dimensão. Agora, uma temática que tem que ser, para ser bem compreendida, tem que ser analisada de uma forma clara e concreta. Vamos à família, que é o berço da sociedade. Temos um novo paradigma e novos conceitos de família. O número de casamentos também voltou a aumentar. São estes bons indícios atualmente? O casamento ter voltado a aumentar pode ser um sinal positivo, mas hoje em dia a sociedade também já reconhece na união de facto uma forma de vida conjugal, portanto que não é um anti-casamento, são formas diferentes de viver a conjugalidade. Portanto, há também esta diferença, outra vez duas palavras que cada vez mais que se vão introduzidas pela análise das ciências sociais, que é a diferença entre conjugalidade e casamento. Viver em conjugalidade não significa forçosamente estar casado, pode-se iniciar por uma vida conjugal ou pode-se iniciar por um casamento. Também mas a conjugalidade e a união de facto já é mais respeitada, já é olhada com outros olhos? Eu penso que sim, e sobretudo porque ela tem representado cada vez mais uma etapa prévia do casamento para muitos casais, portanto, ou seja, uma vivência comum na fase mais jovem e depois uma opção pelo casamento como uma validação dessa vida conjugal. Portanto, há muitos casais, e mesmo casais que casam catolicamente, que já têm uma vida em comum, quer seja permanente ou esporádica, mas que têm uma vida em comum. E, portanto, nós não podemos tapar o sol com a peneira, ou seja, não podemos fixar-nos apenas no vestido de noiva branca, no levantar de um véu, que são atos simbólicos e rituais e que não correspondem àquela imagem tradicional da jovem virgem que casa, apesar de que em algumas religiões continua a ser esse o paradigma. Nas sociedades ocidentais, a realidade da união de facto, da coabitação juvenil é um facto, portanto, e muitos jovens casais vivem nessa condição e depois decidem casar. Como também há muitos casais que se divorciaram e que depois não querem voltar a casar e que vivem a união de facto pós-divórcio. Portanto, estas são realidades reais, que estão estatisticamente quantificadas, que têm vindo a aumentar, portanto, as situações quer da recomposição familiar, quer da união de facto, quer da monoparentalidade, que é outra expressão, outro conceito também introduzido pelas ciências sociais, para identificar casais que, por divórcio, ou por viuvez, ou por outra circunstância, vivem um parente apenas com os seus filhos, e, portanto, é uma outra forma de vida familiar. Portanto, realmente, o que a realidade hoje em dia começa a ser assumida é que é uma realidade composta. A ideia de que a família é apenas pai, mãe e filhos é uma parcela da realidade familiar, mas há outras formas de vida familiar, que não são nem piores nem melhores, são outras formas de vida familiar que têm uma história, que têm uma razão de ser para existirem e que o que é importante em todas essas formas é que as relações que se estabelecem nessas unidades familiares sejam relações afetivas que construam e que estruturem a identidade das pessoas que compõem essa família, que sejam lugares de afeto, lugares de segurança, lugares de proteção das crianças, dos idosos, do homem, da mulher, daqueles que coabitam ou que convivem, muitas vezes podem não coabitar, porque é outro aspecto também importante. A família não se limita a quem está debaixo do mesmo teto, é uma rede de relações que vai para além daqueles que coabitam debaixo do mesmo teto, e o importante aqui é a qualidade das relações, e isto é que é fundamental. Por isso, hoje em dia, somos muito mais sensíveis e temos legislação que combate a violência doméstica, que combate os abusos sexuais, o abuso de menores, os maus tratos, ou seja, a sociedade não pode ser indiferente
à qualidade das relações que se estabelecem na família. E a Igreja também não pode ser indiferente a isto. Ou seja, uma porta de uma casa, um teto, não pode albergar, só porque é o espaço de uma família, desrespeito pela dignidade da pessoa humana, desrespeito pelo desenvolvimento de cada um dos seus membros, e isso é algo que é uma mudança grande. Ainda está na boca de muita gente a frase entre marido e mulher não metas a colher, ou da porta para dentro, isto cada um se governa. Não é assim, a lei felizmente permite intervir em famílias violentas, mesmo que seja na casa do nosso vizinho ou até de um familiar nosso. Portanto, este sentimento que a família é sobretudo um espaço de afetos, é algo, ou esta consciência de que a família é um espaço de afetos, permite-nos também perceber essa diversidade de formas familiares. E a presença da fé cristã, a presença do cristianismo não está num só modelo de família. Está em todas as relações onde existe amor, porque Deus é amor, e então se Deus é amor não pode estar apenas num formato social de família, até porque o mundo é muito diverso, e mesmo se há várias famílias no nosso mundo ocidental, se nós alargarmos o espectro da nossa observação, vamos encontrar ainda uma maior diversidade de famílias. E Deus não está em Portugal, ou em Lisboa, ou em Ponta Delgada. Deus é do mundo, é do cidadão, é da pessoa humana, e portanto tem que estar em tudo onde houver um ser humano e onde houver uma relação de amor, Deus está presente nessa relação. É também com estes pensamentos e nestas condições que assume este novo papel de diretora do Serviço Diocesano da Pastoral Social. Compromete-se também a atentar a todas estas irregularidades, se é que se pode usar este termo, e a estes novos paradigmas sociais. Eu porei ao serviço da pastoral social aquilo que sou como pessoa, como Piedade Lalande, e aquilo que sou dentro da minha formação, do meu olhar, que é pessoal, mas também é científico, e, ou seja, a minha capacidade estará ao serviço da Igreja. Obviamente que haverá porventura situações em que, como agora acabamos de dizer, em que eu possa dizer, olha, fala a socióloga, portanto fala a Piedade Lalande, a socióloga, porque é óbvio que não há aqui visões únicas em relação à realidade. Pode haver visões diferentes, mas é também na diferença que nós podemos encontrar a verdade e podemos encontrar o caminho. Portanto, ou seja, eu acredito que este convite foi também o aceitar da pessoa que eu sou e da minha capacidade que eu possa ter em ajudar também a Igreja a refletir sobre determinadas temáticas. Não tenho qualquer pretensão em mudar o pensamento oficial ou as diretrizes oficiais que possam existir, mas certamente que terei a minha posição quando entender que posso contribuir para uma reflexão mais objetiva sobre determinadas temáticas, sobretudo nestas áreas da família, nestas questões do género, que são temáticas que eu tenho estudado também enquanto socióloga, pelas quais tenho me interessado e que me não têm ferido na minha fé cristã e na minha prática religiosa, e portanto penso que são compatíveis posições diferentes dentro da Igreja Católica. E tenho a certeza que os nossos ouvintes, ao saberem que é a nova diretora deste Serviço Diocesano da Pastoral Social, também associaram a esse pensamento desta imagem de que toda a gente conhece, a Piedade Lalande. É sempre um prazer conversar consigo neste espaço de rádio. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço e um bom dia. O Igreja Açores regressa na próxima semana com mais atualidade da Diocese e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese de Angra para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.